Olá, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com os irmãos um entendimento em respeito aos últimos acontecimentos escatológicos, principalmente escatológicos. A gente percebe que Satanás tem enganado quase todo o mundo, inclusive quase todos os cristãos. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: eu posso estar errado, mas eu creio que não estou errado. Se nós observar atentamente, praticamente todas as profecias concernentes ao futuro, desde Gênesis a Apocalipse, ela se trata de reinos, ela se trata de política, de guerra entre reis contra reis, governo contra governo, nação contra nação, o que mais que eu posso dizer, até de cidades, né? Eliminação de cidades, destruição de cidade. E essas guerras aí é questão política e religiosa. Eu até cheguei à conclusão, observando bem, que política e religião é a mesma coisa. A política ela nasce, ela aparece da dissensão, da divisão da religião, né? A gente percebe isso. Pelo menos eu tenho percebido isso aí. Você não vai ver nenhuma profecia acerca do futuro que não esteja que Deus não esteja falando a respeito de política, de problemas sociais, de injustiça, entende? E você percebe que isso é política, né? Um governo, numa nação, quando ele é justo, ele vai aplicar a justiça de acordo com a lei de Deus, ele vai praticar um trabalho de ação social em que seja feito justiça para o necessitado, o pobre, a viúva, o desamparado, enfim. Então a gente percebe que, tanto que, olha, você veja bem, Jesus, ele vem para ser um rei, para governar, conforme está em Isaías capítulo 9, né, que fala lá no versículo lá, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, e sobre o seu governo não terá fim. Em Salmo 89, fala que o reinado do Senhor Jesus não terá fim, e os seus descendentes, né, que são os cristãos. Então a gente observa, irmão, que as profecias, elas se referem à política, a guerras e contenda política, justamente por causa da religião. Quando Satanás cai, ele começa a aliciar politicamente a sociedade, o povo, as pessoas, o homem, contra Deus, né? Para ir para o lado dele, porque ele quer ser adorado, ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Então entra aí a política, e é essa que aconteceu. Olhe bem, olha só, irmão, quando Jesus foi tentar no deserto, vamos observar, Satanás veio, levou ele ao pináculo lá, num lugar bem alto, e mostrou todos os reinos da terra, e falou: se prostrares diante de mim, eu lhe darei todos os reinos. Ora, Satanás fez uma proposta política para o Senhor Jesus, entendeu? Desde que ele adorasse, fizesse a vontade de Satanás, ele receberia todo o reino para governar, para ser um político, vamos dizer assim, um governo, entende? Então, como, né, nós sabemos que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, ele não caiu na história de Satanás. E por aí, então, eu quero passar para os irmãos observar que as profecias falam-se de guerras políticas, de guerras políticas, por causa dessa divisão, dessa separação entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, né, que cometeu as iniquidades, né? Na multidão, a Bíblia diz que na multidão dos seus negócios houve-se iniquidade, houve injustiça, entende? Ora, negócio com quem? Com quem ele está negociando hoje, politicamente, né? Querendo ter poder, querendo dominar o mundo, querendo fazer todas as coisas, conforme está na Bíblia. E nós olhamos para a Bíblia que o governo deles queria ser adorado, ser servido, né? Que as pessoas façam, promovam o sacrifício para ele, é através da política, é através de dar o poder para ele. Então, irmãos, eu quero dizer que Satanás, ele tem enganado quase todo mundo, e as pessoas não se dão a entender
por que Satanás, como que Satanás está enganando? Tem muita gente que está falando de uma pessoa, né, do sistema de governo, e não sabe que aquele sistema de governo é o próprio governo de Satanás para dominar a terra, entende? Outra coisa, e da maneira que eu quero explicar aqui, irmãos, eu quero ser bem claro, bem sucinto a esse assunto. Eu quero dar um exemplo para os irmãos, entende? Mas antes de dar um exemplo, irmão, não, vou dar já. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que não adianta a gente entender da escatologia, ter a revelação da Bíblia, se a gente não olhar o que está acontecendo em volta. Jesus falou para a gente observar para Daniel. Daniel fala de guerras, de reino, de poder, de nação contra nação, de reinado, de império, entende? Então é para a gente olhar para essa questão. Jesus falou quando estiver guerreando, ou seja, tendo problemas sociais e políticos, né, quando haverá perplexidade entre as nações, de todas as maneiras, e é o que está acontecendo hoje, irmão. E as pessoas não percebem que nós estamos muito mais perto do fim do que muitos cristãos estão imaginando. Porque eu vejo que estão aí fazendo previsão para muito longe. Não tem o que está acontecendo, eu acho que não tem mais o que acontecer na palavra de Deus para que se cumpra a vinda de Jesus, entende? São muito pouquíssima coisa, e como alguns irmãos falam aí que demora, uma pasta de tartaruga, as coisas e tal, um irmão muito querido, que eu gosto muito de assistir, aprendo muito com ele, não, eu vejo pelo contrário, o anticristo, o mal, a besta, o falso profeta, ele está maior que a velocidade da luz. Ó, você veja bem, eram 9.000 combatentes, que quando entraram no Iraque lá, e na primeira noite saiu 115, 130 mil cristãos lá, uma mão na frente e outra atrás, fugindo. Tá aí os vídeos para os irmãos ver. Isso foi em março de 2014. De lá para cá eles mataram milhões de cristãos. Eu lembro que na época chegavam a carregar a tombeira desse caminhão de caçamba, 300 caminhão, carregavam adolescentes, jovens, homens, e levavam para o campo, faziam aquelas valas imensas de trator que não tinha fim, e colocavam todos eles amarrados lá de bruços e matavam. Entende? A mídia não mostrou isso para ninguém. Eu vejo isso, eu vi isso porque estou acompanhando o desfecho da história desde a época que, desde 2012, né? Eu já falo em outros vídeos aí, desde 2012, início de 2012, eu estou acompanhando esses trabalhos políticos, estou acompanhando a região da Turquia ali, que eu tenho um vídeo falando que a Rússia não é Gog e Magog, como muitos pensam, e continuam ainda no erro, meu Deus do céu, será que eu não consigo ver? Eu fico também, como disse o irmão, eu fico, como é que pode a pessoa não ver as coisas? Eles acreditam numa empresa de mídia, de notícia, eles acreditam na mentira. E interessante que 99% das mídias, 99% das notícias que chegam até nós são notícias falsas e mentirosas, notícias ditadas, né? De acordo com a vontade de Satanás, de acordo com a vontade do anticristo, de acordo com a vontade da besta, e tudo enganando as pessoas, e eles não percebem o engano. Jesus pediu para nós examinar essa escritura a respeito dele e também ler, aquele que lê entenda. Então aquele que lê as escrituras entenda, mas tem que olhar o que está acontecendo. Jesus pediu para a gente olhar o que está acontecendo, olhar para Jerusalém, que nos últimos dias eu vou juntar todas as nações ao redor para vir contra Jerusalém, para vir dentro de Israel, entendeu? Então, isso aí, olha só, irmão, eu tenho no blog, o Oitavo Império, eu tenho notícia que eu traduzi, eu só pego as matérias e traduzo pelo próprio Google, lá copio e colo no meu blog. Na época, Erdogan fazendo campanha em toda a região da Turquia, chamando todo o mundo muçulmano, os estados muçulmanos, os países, para se organizar urgente para a invasão de Israel. Eu tenho vídeo e tem na internet, não é eu, tem vídeo na internet aí, irmão, tá em árabe, claro, você tem que traduzir daí, né? Tem que buscar entendimento. Quem quer buscar, acha. Vários, centenas de vídeos deles fazendo campanha política na época que era para entrar o ex-presidente do Egito, a campanha deles promovendo, fazendo aliciamento de soldados na Turquia, no Egito, na Líbia, no Iraque, para que as pessoas se cadastrassem, se alistassem, estavam se alistando na Turquia, vídeos se alistando na Turquia para ser mártir, matando judeus
a invasão, com o maior holocausto que eles planejam de judeus de toda a história da Terra. Então isso aí tem na internet. Você tem que buscar, irmão. Se você ficar olhando para a Bíblia ali, dentro de uma caixa de sapato, você não vai saber o que está acontecendo no mundo. Entende? É óbvio que é possível que Erdogan não seja o anticristo, a besta. Em que sentido? O homem. Mas uma coisa eu digo, irmão. Os muçulmanos são o que faz? Parece que 14 anos que eles estão trabalhando para montar o Império Neo-Otomano, reviver o Império Otomano, o Califado. Quando eles invadiram em junho, 27, 28, 29 de junho, quando eles entraram na Síria, já tinham tomado grande parte, já a maior parte, acho que do Iraque, daí entraram na Síria em junho, 3 meses depois, irmãos. 3 meses depois, quando eles invadiram o Iraque, eles entraram na Síria e eles dominaram o principal exército da Síria, o maior exército da Síria. Eles dominaram, mataram, degolaram todos os soldados. Tem foto e vídeo na internet aí, e penduraram suas cabeças. Deu um troço muito ruim de ver, sabe? Me deu muito, fiquei muito, acho que eu já comentei isso aí, meu Deus do livro, não gosto nem de comentar, mas dominaram lá e eles declararam, fizeram bandeiras, outdoor, cartazes, na toda a região da Síria e do Iraque, que o califado foi revivido. Então, a 7ª, 8ª cabeça, o 8º reino, no caso, a 7ª cabeça da besta, foi revivido. Então, eles começam ali a trabalhar. E eu quero dizer para os irmãos que quem está por trás de tudo isso aí, de todo esse movimento, desde há uns 14, 15 anos atrás, que eles estão trabalhando nisso para reviver o Império Otomano, o líder é o Erdogan, é a cabeça, e o braço direito dele foi Obama. Eu lembro que em 2012, 2013, Obama não saía da Turquia e o Erdogan não saía da Casa Branca. Eles andavam juntos. Como diz, tem muitos irmãos que fizeram as reportagens políticos que diziam assim que eles dormiam juntos. Entende? Então, é incrível. Então a gente acompanhava os passos desses dois dia a dia. E o que eles falavam e faziam e alteravam a lei na questão da ONU, mexendo com a ONU, com as leis, com os projetos, tudo invertendo. Entende? Esses ativismos que existem no mundo inteiro, quando começou a Primavera Árabe, tudo isso aí tá esse elemento por trás, irmão. Não tem outra pessoa por trás. Entende? Então o que eu quero dizer para os irmãos, que estão, que conhecem bem a Bíblia, que tem revelação de Deus, para a glória do Senhor, tem revelação de Deus, olhem também para os acontecimentos. Agora, eu quero aconselhar os irmãos. Olha, eu já falei isso, por favor, não acredite no que uma emissora, no que um órgão de notícia fala a respeito do fulano, mas não mostra o fulano falando. Entendeu? Eu quero que os irmãos, quer conhecer, por exemplo, o Vladimir Putin? Vamos ouvir ele falar. Vamos ouvir diretamente o discurso dele, como que ele é. Como é que nós vamos julgar uma pessoa sem conviver com ela? Então nós podemos hoje conviver pela mídia, pela internet, São milhares de vídeos, eles estão falando, todo momento eles estão se encontrando. Vamos assistir os discursos deles para nós conhecê-los. Agora, se nós ficarmos escutando muitas empresas de comunicação que têm interesse, que são, como eu digo, são esquerdistas, esquerdopata, nós falamos assim, que vivem do dinheiro público, nós não podemos acreditar nessas empresas de comunicação, porque elas querem, qualquer um entende, eles vivem da propaganda, eles vivem de acesso nas suas empresas. Então, quanto mais eles falar coisas polêmicas e que as pessoas se revoltem e fiquem espalhando, caluniando, porque a Bíblia diz que o inimigo é o caluniador, ele é o pai da mentira, ele gosta de criar contenda entre os irmãos, entendeu? E muitos, então por isso que eu estou falando, irmãos, por causa desses versículos, da palavra de Deus, as quais se refere a contenda entre os irmãos, a contenda entre a humanidade, promover o ódio, a raiva de pessoas, com pessoas que às vezes nós teríamos que estar glorificando e exaltando o nome do Senhor por essas vidas. Devíamos estar orando por eles. No entanto, nós estamos espalhando, compartilhando através do Facebook, das redes sociais, através das mídias, das notícias, espalhando contenda,
espalhando raiva e ódio por pessoas as quais nós devíamos estar glorificando o nome do Senhor Deus, e não contando para irmãos fatos que não são reais. Por exemplo, eu não consigo ver, eu assisti, eu tenho acompanhado o Putin, já falei aqui, né, que antes de 2012 eu tinha medo da Rússia, tinha medo de Vladimir Putin. Nem entrar, nunca assisti um vídeo deles, eu via falar. Daí um dia eu decidi, falei, bom, eu vou dar uma olhada lá, para ver como é que eles estão, se eles são tudo isso mesmo. Olha, quando eu comecei a ver, eu vi eles falar, eu falei, mas eu nunca vi um cristão falar coisa boa desse jeito. Justiça, agir com justiça, com equidade, né? Sendo uma bênção para o seu povo e querendo fazer a paz e a amizade de todas as nações e todas as nações do mundo contra ele. Eu nunca vi isso. Eles é exatamente o inverso do que eu estou vendo. Aí eu pesquisei sobre a Rússia, pesquisei durante todo o ano, fiquei dia e noite assistindo sites, matérias de todo tipo, de vídeo, de jornais, para conhecer a história da Rússia de 1990 para cá. E realmente eu entendi que a Rússia de hoje não tem nada a ver com a União Soviética de antes de 1990. E tudo que os Estados Unidos, que a gente vê com os Estados Unidos principalmente, que é o cabeça das nações, era para ser o cabeça, não sei mais nem se é hoje. Eu vi um irmão falando que é ainda. É para ser o cabeça das nações, falando mal da Rússia, acusando a Rússia de todas as coisas. Eu fui tentar descobrir isso aí, irmãos, essas acusações, e fica exatamente o contrário. E haja visto que tem um monte de jornalistas americanos, de outras nações, que tentam, na hora das entrevistas coletivas, fazem a pergunta acusando a Rússia ou criticando o governo da Rússia a respeito de certos fatos que ocorrem aí na mídia. A gente percebe que o Vladimir Putin prova e fala que não foi nós que fizemos isso, quem fez foi vocês, e fala a data com quem, como foi feito. Então as coisas são tudo invertidas, irmãos. Eu gostaria que vocês olhassem para as notícias, fossem conhecer, entende? Esse grupo ali com a Rússia. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos que eu vi um irmão falar aí, e o irmão sabe, talvez vai entender que ele sabe que eu estou falando a respeito dele. É um irmão que eu gosto, conheci há pouco tempo atrás, mas o que eu percebi é que a mesma crítica que o irmão faz a respeito das pessoas que não conseguem entender e não conseguem ver, eu também vou fazer dele, porque ele também, eu aprendo muito com ele. Quero dizer que isso não tem nada contra o irmão, eu aprendo muito com esse irmão, entende? E tem muita coisa que eu vou aprender. Estou já montando um vídeo aqui para falar a respeito que eu tenho aprendido com esse irmão. Mas em relação a isso, a saber o que está acontecendo no mundo, como que estão conduzindo as coisas no mundo, esse está totalmente ao inverso, totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Ele não sabe nada disso aí. Entende? Tudo que ele sabe é informação através da mentira, do erro, do engano, que Satanás está colocando na cabeça de todo ser humano, inclusive dos cristãos e dos líderes cristãos ainda, desses como pastor, como evangelista, como missionário, como políticos, cristãos políticos, estão todos sendo enganados. E aí as ovelhas pequenas, o povo pequeno também começam a ser enganado, né? E esse é o perigo, irmão. Então eu quero alertar os irmãos de coração. Olhe, não assista, não leve em consideração uma matéria se o personagem referente à crítica da matéria, né, a crítica da matéria, não estiver falando com a voz dele, falando, tenha tradução, vá conhecer o que ele pensa a respeito do assunto e por que ele está fazendo aquilo. Entende? Por exemplo, eu quero falar quero citar um caso que o irmão falou aqui no vídeo dele, citando aí uma reunião do G7, né, do grupo G7 aí das nações aí, o Vladimir Putin teve, negou conversar com não me lembro agora o nome do político lá dos Estados Unidos, dizendo que não ia receber e que fez uma ameaça, inclusive, né? Tem vários vídeos até na internet que fez uma ameaça que se os Estados Unidos fosse atacar a Síria, o governo da Síria, haveria guerra.
entende? Mas lógico, a Rússia é a única nação que está defendendo Bashar al-Assad, entende? E eu fui contra o Bashar al-Assad do início. Depois que comecei a estudar, não sou mais contra ele, de jeito nenhum, longe de mim de ser contra o Bashar al-Assad. Falo que ele é ditador, mostra uma ação de ditadura dele, só uma, de maldade que ele fez para alguém. Não tem uma que vocês vão ver. Olhe como ele se comporta, como ele se veste, como a esposa dele é. Olhe para a família dele. Assista as entrevistas dele nos milhares de canais sérios, que não são esquerdistas. Assista nos centenas de canais sérios para você conhecer quem é Bashar al-Assad. Entendeu? Olhe bem. Preste bem atenção. Entende? Você sabe por que querem tirar o Bashar al-Assad? Vocês não percebem por que os Estados Unidos quer tirar, que foi os Estados Unidos que começou tudo isso. Começou porque ele estava sobre o governo do Obama. E Obama, como eu falei, eu descobri em 2012 que ele é do Islã conservador. Tenta descobrir quem foi o irmão de Obama, né? Barack Obama. Tenta descobrir, irmão. Vai conhecer primeiro quem são os personagens e quais são as intenções dele. Eu vou dizer para vocês aqui já. Entende? O governo, esse ex-governo dos Estados Unidos, o objetivo dele, o único que ele trabalhou, foi para encher os Estados Unidos de muçulmano. É impossível que vocês não ficaram sabendo disso, não perceberam isso. Eu acho que é impossível. Se bem que, na realidade, é possível, sim. Porque nós, aqui no Brasil também, fomos enganados durante 30 anos. E da mesma maneira, os Estados Unidos também está sendo enganado, o mundo inteiro está sendo enganado há 30 anos atrás. Nós todos estamos sendo enganados. Por uma esquerda, por um comunismo, por uma ditadura, pelo anticristo, pela besta. Nós estamos sendo enganados, todos, politicamente. Então, eu quero que os irmãos, então, observem isso. E quanto à crítica da Rússia, a Rússia não apoia em nada o Irã. A Rússia apenas vende armas para o Irã, assim como o Brasil fez o acordo de fornecer todo o urânio quase que nós temos para a Turquia e para o Irã, já em 1998, 1998, se não me engano. Tem na internet, busque lá que vocês vão achar as matérias da época. Entende? O Lula, quando ele entra, ele fecha as relações com Israel e faz relações comerciais e amizade diplomática com todos os países do Islã. É facinho de entender quem é quem na jogada, irmão. É facinho de entender quem é quem na jogada. E a partir daí começou a fornecer urânio bruto, urânio, não me lembro se é bruto não, que tipo, para esses dois países, para a Turquia e o Irã. Então a Rússia, ela fornece também. É negócio, relações comerciais tem que ter com todos os Brasil. Isso aí é permitido por Deus. Entende? Não tem nada a ver isso aí. Agora, o que não pode é que nem os Estados Unidos. Fazer ajudar a formar os terroristas do ISIS, né? Os rebeldes da Síria, para derrubar o Assad. E daí a maioria desses rebeldes se tornaram do ISIS, divididos em dois grupos, foi para o ISIS. E pronto. E daí agora começam a matar os cristãos com apoio dos Estados Unidos, da Turquia, que é o cabeça, do Catar, da Arábia Saudita. São 4, né? E o Obama apoiando. Será que vocês não perceberam isso? Entendeu? Meu Deus do céu. Eu, em 2013, já vi vídeos do Obama dizendo que o cristianismo não é uma religião boa, que a melhor religião é o Islã. Você não viu? Olha o que o Obama alterou nos Estados Unidos das leis. Olha o que ele fez na ONU. Entende? Encheram a ONU de muçulmanos do Islã, entende? Para poder governar o mundo. Olha as mudanças da lei, irmão. Acho que não tem lei mais para ser mudada para favorecer o Islã no mundo hoje. Entendeu? Dá uma olhada para vocês verem no que o planeta, as nações entraram. Entende? E o cabeça, o líder de tudo isso aí, todo mundo sabe, ele mesmo sabe, porque ele gosta de se mostrar, é o Erdogan. Quer queira, não quer não. Ele está fazendo. Ele está mudando o mundo. E faz quase 15 anos que ele está trabalhando nisso. Eu conheci ele quando ele era primeiro-ministro ainda, em 2012. Ele já falava coisas terríveis. Entendeu? Coisas terríveis contra o Deus de Israel, contra os judeus, contra os cristãos.
Outra coisa, em 2013, através de notícias que vêm de lá mesmo, do pessoal lá, foi dada a ordem para eliminar os cristãos do Oriente Médio, da Europa, começar a atacar. E principalmente da região ali onde vai ser montado o Império, o Império Otomano, que na realidade, você vai ver o Império Otomano, neo-otomano agora, né? É o mesmo Império Assírio, é a mesma geografia, é o mesmo Império Babilônico, você vai ver que é o mesmo, entendeu? Vai ser montado em cima, entendeu? É ali, por isso que eles querem tomar, eles querem tirar o Bashar al-Assad lá, porque sem o Bashar al-Assad eles não podem invadir Israel, porque é por ali que eles vão invadir Israel. E eles têm que montar o Império. Eu quero dizer que o dia que o Bashar al-Assad sair, irmão, você pode escrever o que eu estou falando. O dia que tiraram, derrubaram o Bashar al-Assad lá, entendeu? Ou acontece o arrebatamento iminente ali, entendeu? Mas a partir dali vai ser feito o acordo de paz, alguma coisa assim, ou antes um pouquinho, nessa véspera, e eles vão invadir Israel. Aí já pode contar os 3 anos e meio lá daqueles que vão habitar em segurança, né? Que está em Gog e Magog, né? Eles vão estar inseguro porque vai haver o acordo de paz. Entende? Então é por isso que eles vão habitar ali. Eu não vou mostrar esse detalhe na Bíblia, mas eu vou ler um dia, fazer um vídeo acompanhando e mostrando por aqui, para que os irmãos vejam na Bíblia como é que vai, como que eles vão entrar e para que eles vão entrar em Israel. Exatamente, os irmãos já sabem, eu acredito, né? E que a Rússia não tem nada a ver com isso. Até hoje, a Rússia só defendeu, eu previ 1 ano e meio, 1 ano antes, que a Rússia era a única nação do mundo que militarmente é capaz de defender os cristãos judeus. E aconteceu exatamente isso no tempo certo. Eu acompanhei todas as notícias. Eu sei que os irmãos americanos não acompanharam, porque os irmãos estão por trás de uma cortina, de uma mídia, de umas empresas de notícia, como é que se diz assim, enganosa. Jamais vão mostrar isso aí lá. Então eu acredito que os americanos ficaram ocultos das coisas que estão acontecendo no mundo. Eles passaram para eles exatamente o inverso do que aquilo que está acontecendo na realidade, entende? Então eu gostaria então que os irmãos observassem isso aí, entende? Eu quero que eu vou até falar e mostrar aqui para os irmãos aqui, ó, no meu canal. Deixa eu ver, eu estou com o documento número 1. Olha aqui, ó. O que eu falei aqui? Deixa eu ver se eu falei tudo. Ó, isso que eu já comentei no início. Aqui tem um irmão que comentou também, esse mesmo irmão comentou sobre a guerra, uma possível guerra mundial. Tudo indica que a Rússia, eu quero comentar sobre isso aqui, ó. Numa possível guerra mundial, tudo indica que a Rússia e a China, e mais algumas nações, talvez a Coreia do Sul, que são todos cristãos, né, estarão do mesmo lado, né, e mais alguns países que são contra o califado e o Império Otomano, né, porque a Rússia é contra o imperialismo, ela é contra a nova ordem mundial, ela é contra todos os produtos, essa empresa Monsanto, ela é contra tudo isso lá, tudo quanto é produto transgênico. Então a Rússia é um país que ela zela pela saúde do seu povo, entende? Pela justiça, entende? Eu gostaria que os irmãos assistissem. Eu vou deixar no vídeo, eu vou pôr mais um arquivo lá com todos os links que eu tenho da notícia do Vladimir Putin fazendo, a maioria deles, entende? Ele falando, ele dando entrevista coletiva para jornalistas do mundo inteiro. Eu só não entendo como é que esses jornalistas não passam para o povo, porque estava lá muito jornalista americano, e todas elas têm. Eu só não entendo como é que eles não passam isso para o povo americano. Que o povo americano fica sabendo, e principalmente os que estão falando exatamente o contrário. Olha, irmão, eu fico doente infelizmente eu fico doente disso. Como é que pode Satanás enganar as pessoas assim na cara, entendeu? Na cara. Eu fico perplexo com isso, irmãos. Me desculpe, mas eu fico perplexo. E daí a gente vai falar as coisas, fica que nós não sabemos, não estamos errados. Mas como é que nós sabemos, não sabemos, se nós acompanhamos? Se nós, eu no caso, estou falando de mim, eu acompanho os passos de Erdogan, os passos de Vladimir Putin,
e de Assad, todo aquele conflito ali em volta de Jerusalém, de Israel, inclusive, todo dia eu recebo no meu computador aqui, eu recebo notícias de Israel, de vários canais de televisão de Israel, de vários canais de televisão de jornais de Israel, no meu Facebook. Eu sou seguidor de pelo menos uns 10 de Israel, da Rússia, de canais de televisão cristã da Rússia, que tem bastante lá, porque a proposta, os irmãos não sabem, a Rússia acho que tem mais cristão, igrejas evangélicas do que nos Estados Unidos. É bem provável hoje, porque hoje tudo que era igreja nos Estados Unidos virou em mesquita. Pelo menos a notícia que a gente vem recebendo daí mesmo, do pessoal daí, pessoas que têm programas de televisão e igrejas aí têm falado isso, entende? Então, eu gostaria que os irmãos observassem esses detalhes aí, irmãos, que no caso da possível guerra mundial, inclusive eu não acredito que vai ter uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, porque Jesus foi bem claro, né? Porque se tiver uma terceira guerra mundial, como muitos irmãos estão pensando, e muitos políticos e esses sensacionalistas da internet estão falando, se tiver uma terceira guerra mundial, explode o planeta, praticamente tudo, né? Com bomba nuclear e coisa. E Jesus foi bem claro, aqueles dias serão abreviados. Vai ser abreviado aqueles dias, porque senão nenhuma carne se salvaria. Então, antes de explodir tudo, Deus vai tirar o povo dele daqui e vai ajuizar, entende? O resto que ficar. Entende? É o que pelo menos a gente entende olhando para alguns versos que eu falei nos últimos vídeos meus aí. São vídeos simples, mas está escrito lá. Estou mostrando lá, entendeu? Estou mostrando alguns versos simples que nunca ninguém comentou, mas que está ligado, tem ligação com o arrebatamento, tem ligação com a tirada de um povo, para que Deus venha ajuizar o planeta, entende? Agora, do jeito que estão acontecendo as políticas, as negociações, né? Eu já comentei no outro vídeo lá que a última reunião que teve para a paz que foi no Egito, as condições exatamente as condições que eles querem, exigem de Israel, né? Exigiram de Israel ali no Egito, a última reunião da paz, foi exatamente a que está escrita em Gog e Magog, no capítulo 38 e 39. Foi exatamente isso, já faz o quê? Uns 4, 5 anos, se não for mais, né, que teve essa última reunião lá. Exatamente, irmão. Quando eu vi ali, eu tremi na base, entende? Para quem não sabe, então, depois daí mais ou menos um ano e pouco, um ano e meio, depois que a Rússia começou a atacar o Islã e provocou a ira do Islã e dos Estados Unidos de vez, daí, porque daí os Estados Unidos vai e forma o Islã e dá dinheiro e dá tudo, vai a Rússia e detona tudo eles. Então existe um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Só que a Rússia está do lado certo. Infelizmente os Estados Unidos estão do lado errado, porque eles quiseram assim e a gente não pode fazer nada, né? Foram enganados, como nós aqui no Brasil também fomos enganados. Nós também estamos sendo enganados do mesmo jeito. E o mundo inteiro está sendo enganado. Mas eu quero alertar os irmãos. Observe, irmãos. Vão estudar as nações, vão acompanhar a política. Esqueça da religião. A religião é nós dentro da nossa quando nós se reunimos para adorar a Deus no templo físico mesmo, no templo de construção, ou a gente se reúne num lugar, qualquer lugar que é um lugar público, né, porque iglesias é quando a gente sai para se reunir num lugar público. Então você pode construir uma construção civil que seja pública para todos. Então a gente sai ali para orar e adorar o nome do Senhor, pedir perdão, mas no caso da escatologia, buscando informação para passar para as pessoas, irmãos. Então fiquem atentos às notícias e vão conhecer as pessoas pessoalmente. Não acredite em nenhuma notícia de terceiro que fala de um elemento, vamos supor lá, eu vou dizer já porque eu estou ligado, que fala de Vladimir Putin, falou isso, fez aquilo, entendeu? Eu quero, a respeito do assunto, eu quero que vocês vão buscar as informações dele falando, entende? Não de um repórter falando, um escrito, uma matéria digitada. Não acredite nisso aí, porque vocês estão acreditando em Satanás. Infelizmente, vocês vão estar acreditando em Satanás. E é tudo o inverso, irmão. Abram os olhos que vai mudar a vida de vocês. Entende? Nós, quando começamos a falar do Islã, que é a besta, né, na língua portuguesa, eu lembro muito bem que era eu e mais um cara. Depois eu vou arrumar mais um irmão lá. Eu não sei se ele é crente, eu acredito que seja. Depois eu vou arrumar o canal dele
e eu vou passar ela, só nós dois na língua portuguesa. Você poderia buscar uma palavra-chave. É besta, anticristo, falso profeta, grande prostituta, grande meretriz, o fim dos tempos, o tempo do fim. 15 palavras-chave, vamos supor, 10, 15 palavras-chave, era só nós dois que estava traduzindo os vídeos do Armagedon News a respeito da besta, que a besta é o Islã. Entende? Só nós dois. Depois nós começamos a compartilhar os vídeos e divulgar, muito pouco, né, porque não tem tempo. Hoje são milhares e milhares no mundo inteiro, porque a gente divulgou, eu no meu caso divulguei não só em português, como divulguei também em inglês para outros irmãos missionários de vários países aí do planeta, né, que tinha um pensamento que a Roma, que o Império Romano tinha alguma coisa a ver. Não, o Império Romano é a sexta cabeça, já foi e já era. Ela era um dos que, provavelmente também, como diz o irmão, impedia do Império Otomano entrar, entende? Mas eu ainda tenho um outro pensamento também que pode se encaixar, que eu acredito que até que não seja, mas hoje, por exemplo, quem está impedindo do Império Otomano se formar hoje, quem está impedindo o Império Otomano de se formar politicamente, e de invadir Israel e de exterminar os cristãos uma vez só, a única nação no mundo que está impedindo, por enquanto, é a Rússia e Vladimir Putin. Os outros estão tudo junto, tudo a favor de eliminar os cristãos. Tanto que a política da ONU é essa, entendeu? Eu, por exemplo, ajudei tanto o Trump, né? Achando que ele ia reverter tudo aquilo que o Obama fez. Ele continuou, infelizmente, um mês depois, ele começa a continuar a fazer, continuou com o mesmo pessoal do Islã, dos anticristos que estão dentro do governo Obama, agir da mesma maneira como se o Obama não tivesse saído. Então não mudou nada quase, em termos, nesse sentido dos fins dos tempos, política internacional, não mudou nada, continuou do mesmo jeito. Infelizmente, continuou do mesmo jeito, né? Quando se trata dessas coisas aí, de guerra, de contenda, de nação contra nação, reino contra reino, a política do Trump é a mesma está sendo praticamente a mesma do Barack Obama. Entende? Eu vou parar nesse vídeo aqui, depois eu vou continuar, eu vou trazer para vocês mais detalhado, 10 perguntas, tá, irmão? Eu vou parar por aqui para salvar esse, daí eu faço outro, beleza? Então vamos parar.